Olá, bem-vindo. Nesta aula, iremos ver como construir estimativas de intervalo para a média populacional e o que essas estimativas de intervalo significam. Imaginando que estes pontos simbolizam os indivíduos de uma população como um todo, ao obter uma amostra, os pontos em vermelho, podemos calcular uma estimativa pontual para algum parâmetro populacional de interesse que nas aplicações é desconhecido. Podemos nos perguntar se, em vez de obter apenas um valor numérico para estimá-lo, podemos calcular um intervalo que, com algum nível de confiança, contenha um parâmetro populacional. No contexto de nosso curso em que estamos trabalhando com a média, o que dissemos significa que, com uma amostra em mãos, podemos utilizar os dados amostrais para calcular a média amostral, de forma que o número obtido seja uma estimativa da média populacional. Mas, em vez de obter uma estimativa pontual para a média populacional, poderíamos tentar obter um intervalo dentro do qual podemos acreditar que esteja a média populacional. Antes de entrarmos especificamente na construção de tais intervalos, vamos relembrar rapidamente a distribuição T, pois a utilizaremos nesta aula. A distribuição T é uma família de distribuições de probabilidade com média zero que são simétricas em relação a essa média. Isto significa que, se dividirmos o gráfico em dois utilizando a média zero, um lado é um espelho do outro lado. Cada distribuição T é determinada pelo seu grau de liberdade. Assim, temos uma distribuição T com 1 grau de liberdade que é única, outra com 2 graus de liberdade que é única e assim por diante. Quanto menor o grau de liberdade, maior a variabilidade dos dados, e o gráfico torna-se mais alargado, refletindo uma maior proporção dos dados nas caudas, ou seja, mais afastados da média. A área abaixo da curva é igual a 1. Conforme aumenta o grau de liberdade, a distribuição T se aproxima de uma distribuição normal padrão, ou seja, de uma distribuição normal com média zero e desvio padrão 1. Vamos utilizar a seguinte notação. Escreveremos TP para nos referir a um valor de T que limita uma área acima de T igual a P. Por exemplo, se esta área acima de T for igual a 0,025 ou 2,5%, escreveremos desta forma. Note o seguinte: como a distribuição T é simétrica, se temos o valor de T que delimita uma área igual a 2,5% na cauda superior, então o valor de T que delimita uma área igual a 2,5% nesta cauda inferior é simplesmente o valor negativo deste valor de T da cauda superior. Note também que esta área central é igual a 95%. Isto porque esta área central é igual à área total abaixo da curva, que é igual a 1, menos estas duas caudas, cuja soma é 5%. Como a área sob a curva representa a probabilidade de T se situar num dado intervalo, então podemos escrever que a probabilidade de T se situar entre estes dois valores é de 95%. De forma mais geral, utilizaremos mais adiante o seguinte. Aqui temos tanto a cauda superior quanto a cauda inferior com áreas igual a alfa sobre 2, o valor T que delimita estas áreas e esta área central que é igual a 1 menos alfa. O que vimos anteriormente equivale a um alfa de 5%, o que produz uma área tanto nesta cauda superior quanto na inferior de 2,5% e uma área central de 95%. Visto isto, vamos entrar de fato no tema da aula, que são os intervalos de confiança.
Como em todo o curso, os procedimentos se referirão à média, e a partir de agora, veremos como, utilizando uma amostra, poderemos construir um intervalo de confiança para a média populacional, ou seja, um intervalo dentro do qual acreditamos estar a média populacional. Vamos imaginar que para uma determinada população seja possível definir uma variável numérica x, sendo nosso propósito estimar a média populacional desta variável x utilizando apenas uma amostra com n observações. Esta variável x poderia ser, por exemplo, a altura das pessoas de um determinado país ou a renda familiar em uma determinada cidade. Da aula anterior, já sabemos que a média amostral, para um determinado tamanho de amostra, possui uma distribuição de probabilidade que chamamos de distribuição da média amostral. Em alguns casos, podemos saber o formato dessa distribuição amostral. Também na aula passada, vimos algumas regras que podem nos servir de guia geral. Caso queira relembrar, pause o vídeo para lê-las. Estas regras são importantes no momento, pois para construir um intervalo de confiança para a média populacional, teremos que pressupor que a distribuição da média amostral seja normalmente distribuída, ou seja, que sua distribuição amostral tenha esta aparência. Com isso, é preciso deixar claro que o procedimento que estamos desenvolvendo para a construção do intervalo de confiança da média populacional só pode ser aplicado quando este pressuposto de normalidade da distribuição da média amostral for passível de ser sustentado, ou que pelo menos a distribuição seja aproximadamente normal. Em geral, isto será válido quando tivermos um tamanho de amostra suficientemente grande, conforme as regras práticas vistas. Ainda recordando a aula passada, sabemos que o valor esperado da distribuição da média amostral é igual à média populacional. Também sabemos que o desvio padrão da média amostral, também chamado de erro padrão da média amostral, é calculado por esta fórmula, em que este sigma é o desvio padrão populacional da variável x, a qual estamos querendo estimar a média populacional μ. Vamos definir uma variável que nos dá, para cada amostra possível de tamanho n, o desvio da média amostral em relação à média populacional em quantidades de erros padrão. Por exemplo, se pegamos uma amostra de n observações da variável x, calculamos a média amostral x barra e obtemos desta fórmula o número 2, isto quer dizer que a média amostral obtida está a 2 erros padrão da média populacional. Substituindo o erro padrão por esta fórmula, chegamos nesta outra expressão. Se soubéssemos o valor do desvio padrão populacional sigma, como estamos admitindo que a distribuição da média amostral x barra é normal, esta variável teria uma distribuição normal padrão. Mas não sabemos, e por isso vamos substituir este sigma pelo seu correspondente amostral, que chamaremos de S. S representa o desvio padrão amostral calculado com base nas n observações da variável x. Desta forma, estamos utilizando uma mesma amostra para estimar tanto a média populacional quanto o desvio padrão populacional. Admitindo-se que a média amostral x barra segue uma distribuição normal, esta variável com desvio padrão amostral S segue uma distribuição t de student com n-1 graus de liberdade, e por isso vamos chamá-la de t. Como nossa variável t segue uma distribuição t de student com n-1 graus de liberdade, dizemos que esta variável t é a versão estudantizada da média amostral x barra, e representamos graficamente sua distribuição de probabilidade
desta forma. No início da aula, relembramos a distribuição T e vimos que se temos a cauda inferior e a cauda superior valendo α sobre 2, então esta área central vale 1 menos α. Como a área sob a curva representa a probabilidade de t se situar num dado intervalo, então podemos escrever, o que significa que a probabilidade de t se situar entre este valor de t e este outro é de 1 menos α. Para não tornar a exposição mais abstrata do que desejamos, vamos dizer que nosso alfa seja 5%. Então, a cauda superior será de 2,5%, assim como a cauda inferior. E esta área central será de 95%. Desta forma, a probabilidade de t se situar entre esses dois valores é de 95%. É o que está escrito nesta expressão. Lembre-se que havíamos definido nossa variável t desta forma. Substituindo este t nesta expressão acima, chegamos nesta outra expressão. E com algumas manipulações, chegamos neste resultado. Se você tiver curiosidade para ver as manipulações que fizemos para transformar esta expressão entre parênteses nesta outra, pause o vídeo nesta tela para ver com tranquilidade. Aqui temos como transformamos esta expressão entre parênteses nesta outra. Voltando ao resultado que obtivemos, vamos destacá-lo para facilitar o seu entendimento. Note que estes dois extremos foram formados subtraindo-se e somando-se a média amostral, um mesmo valor. Assim, a partir desta expressão entre parênteses, podemos estabelecer um intervalo que é centrado na média amostral com estes extremos. Este intervalo tem como extremo inferior esta primeira expressão e como extremo superior esta outra expressão. Este resultado deve ser interpretado com certo cuidado. Devemos lê-lo da seguinte forma: a probabilidade que este intervalo aleatório contenha a verdadeira média populacional desconhecida μ é de 95%. Isto quer dizer que se tomarmos todas as amostras possíveis da variável x de tamanho n e para cada amostra construirmos este intervalo centrado na média amostral, então, em 95% das vezes, os intervalos construídos irão conter a verdadeira média populacional da variável x que queremos estimar. O cuidado na interpretação que mencionamos se deve ao seguinte: ao se realizar um estudo, uma vez obtida uma amostra de tamanho n, e a partir desta amostra, uma vez calculado o intervalo, não poderemos dizer que existe uma probabilidade de 95% de que a média populacional desconhecida esteja dentro do intervalo calculado. Isto porque a média populacional é um valor fixo, ainda que desconhecido. Uma vez calculado e, portanto, fixado o intervalo, ou a média populacional estará ou não estará no intervalo calculado, e ainda que não saibamos qual é o caso, não poderemos mais falar em probabilidade. O que poderemos dizer é que acreditamos que o intervalo calculado contém a média populacional
porque o procedimento que adotamos gera um intervalo que contém a média populacional para 95% das amostras possíveis de tamanho N, e esperamos que nossa amostra faça parte destas 95% das amostras. É comum que este intervalo seja escrito desta forma mais simples, indicando que para obter este intervalo, devemos apenas subtrair e somar a média amostral x barra este valor, que é exatamente o que estamos fazendo aqui em cima. Repare que com uma amostra de n observações da variável x em mãos, poderemos calcular a média amostral x barra e o desvio padrão amostral S. N é o tamanho da amostra. Para obter este valor de t, poderemos utilizar esta função deste módulo. Primeiro passando como argumento este valor de alfa sobre 2, e para o parâmetro df, passamos os graus de liberdade, que vai definir qual a distribuição t que estamos utilizando dentre as infinitas distribuições t que existem. Os graus de liberdade são calculados fazendo-se n o tamanho da amostra menos 1. Note que quanto maior a amostra n, maior os graus de liberdade. Assim, com uma amostra de tamanho n em mãos, teremos todos os valores necessários para calcular este intervalo, que é centrado na média amostral x barra. Note que esta distância ao centro é justamente este termo. Chamaremos este termo de margem de erro. Como fixamos este valor em 95%, dizemos que esta é uma margem de erro de 95%. Já este intervalo é chamado de intervalo de confiança de 95%. Dizemos também que estamos utilizando um nível de confiança de 0,95. Em termos gerais, utilizaremos esta fórmula para calcular um intervalo de confiança. Anteriormente, havíamos fixado alfa em 5%. Nesta fórmula, t alfa sobre 2 indica o valor de t que delimita uma área na cauda superior de alfa sobre 2. Resumindo, o procedimento geral para obtenção da estimativa de intervalo será estabelecer alfa, geralmente fixado em 1%, 5% ou 10%, obter uma amostra aleatória de tamanho n para os dados da variável x, calcular a média amostral e o desvio padrão amostral com base na amostra, e calcular t alfa sobre 2. Feito isto, teremos todos os valores necessários para calcular o intervalo de confiança a partir da amostra de tamanho n que temos em mãos. Antes de vermos um exemplo da construção de um intervalo de confiança, vamos pontuar uma observação importante. Vimos que esta fórmula foi construída a partir de um pressuposto fundamental, a normalidade da distribuição da média amostral. A normalidade nos permite concluir que a variável t que definimos segue uma distribuição t de student, e a partir disto, chegamos nesta fórmula para o intervalo de confiança. Se pudermos saber que a média amostral segue uma distribuição normal, então esta fórmula nos dará um intervalo de confiança exato. Isto quer dizer que se estabelecermos um nível de confiança de 95%, por exemplo, considerando todas as amostras possíveis de tamanho n, se utilizarmos esta fórmula, exatamente 95% das amostras produzirão um intervalo que contém a verdadeira média populacional. Na prática, dificilmente saberemos se a variável x segue uma distribuição normal, o que nos permitiria saber se a média amostral x barra segue uma normal. O que podemos saber é que, baseado nas regras práticas que vimos, se tivermos uma amostra de tamanho 30 ou mais,
Então, na maioria dos casos, poderemos pressupor que a média amostral segue uma distribuição aproximadamente normal, sendo que quanto maior a amostra, melhor será essa aproximação. Nestes casos, os intervalos construídos com base nesta fórmula serão aproximados, ou seja, se estabelecermos um nível de confiança de 95%, por exemplo, considerando todas as amostras possíveis de tamanho n, se utilizarmos esta fórmula, aproximadamente 95% das amostras produzirão um intervalo que contém a verdadeira média populacional. É importante frisar que nos casos em que não pudermos admitir que a média amostral é normalmente distribuída ou pelo menos aproximadamente normal, então esse procedimento para a construção do intervalo de confiança não é válido e não deve ser adotado. Dito isto tudo, vamos ver um exemplo em que queremos estimar a altura média da população adulta de uma determinada cidade, calculando não uma estimativa pontual para a média populacional, mas uma estimativa por intervalo. Vamos importar os módulos que utilizaremos para o nosso exemplo e importar os dados do arquivo 30, em que consta os dados populacionais de nossa variável x, a altura em metros dos indivíduos adultos de uma determinada cidade. Nesta aula, imaginaremos que não conhecemos os dados populacionais e prosseguiremos extraindo uma amostra aleatória com 35 observações da variável x, com o objetivo de construir um intervalo de confiança de 95% para a média da altura da população adulta da cidade. Aqui, calculamos a média populacional da variável x apenas para que, após construído o intervalo de confiança de 95% a partir da amostra a ser obtida, possamos verificar se a média populacional está ou não dentro do intervalo que será construído. A primeira pergunta que devemos responder é se, neste caso concreto, podemos aplicar a fórmula que vimos para calcular a estimativa de intervalo. Se a distribuição da média amostral seguir uma normal, ou pelo menos aproximadamente normal, então poderemos aplicar a fórmula. Podemos argumentar que, seguindo as diretrizes para a identificação do formato da distribuição da média amostral, com um tamanho de amostra igual a 35, podemos aproximá-la por uma normal. Com isso, julgamos que o procedimento que vimos para calcular a estimativa intervalar é adequada, e assim podemos aplicá-lo com o uso desta fórmula. Feito esse julgamento prévio, a nossa aposta é que, utilizando esta fórmula, a amostra a ser obtida faça parte das aproximadamente 95% das amostras que geram um intervalo que contém a verdadeira média populacional. Aqui, definimos o tamanho da amostra que selecionaremos, e nesta outra célula, temos a seleção de uma amostra de tamanho 35 com a altura em metros dos indivíduos selecionados. A partir desta amostra, vamos construir um intervalo de confiança de 95% para a média populacional utilizando esta fórmula. Esta fórmula gera este intervalo centrado na média amostral, sendo seu extremo inferior a média amostral menos a margem de erro e seu extremo superior a média amostral mais a margem de erro. Nesta célula, obtemos a média amostral, ou seja, a estimativa pontual da média populacional, o x-barra na fórmula. Aqui, obtemos o desvio padrão amostral,
o S na fórmula. Como queremos construir uma estimativa de intervalo de 95%, aqui temos um valor de t que gera esta área igual a 2,5% na cauda superior para uma distribuição t com n menos 1 graus de liberdade, ou seja, 35, o tamanho de nossa amostra, menos 1. Podemos obter este valor de t por esta função. Com estes valores, podemos calcular o extremo inferior do intervalo de 95%, fazendo a média amostral menos a margem de erro, e podemos calcular o extremo superior do intervalo de 95%, fazendo a média amostral mais a margem de erro. Fazemos esses cálculos nestas duas células. E assim temos o intervalo de confiança de 95% para a média populacional. Como sabemos a média populacional, podemos ver que ela está dentro deste intervalo, já que ela é igual a 1,7, ou seja, 1,70 m. Como poderíamos esperar, mas não garantir, a amostra aleatória que obtivemos faz parte dos 95% das amostras de tamanho 35 que fornecem uma estimativa intervalar que contém a verdadeira média populacional. Voltando à interpretação do resultado obtido, já comentado anteriormente, neste ponto, poderíamos nos perguntar se, após calculado o intervalo de confiança de 95% como fizemos, e não conhecendo a média populacional, será que podemos dizer que existe 95% de probabilidade de que o intervalo contenha a verdadeira média populacional desconhecida? Como dissemos, a resposta é não. Uma vez que o intervalo é estabelecido e uma vez que a média populacional é um valor fixo, então a média populacional ou estará no intervalo estimado ou não estará, apenas não sabemos qual o caso. O que podemos afirmar é que, se repetirmos este processo de escolha aleatória de uma amostra de tamanho 35 e calcularmos para cada amostra um intervalo com a fórmula que utilizamos, aproximadamente 95% das amostras produzirão uma estimativa intervalar que contém a média populacional. Por isso, seria muito azar se tivéssemos obtido uma amostra que faz parte dos 5% das amostras que produzem um intervalo que não contém a média populacional. Mas, de fato, nunca saberemos se tivemos este azar ou não. Note que o que dissemos só é válido se obtermos uma amostra aleatória, pois se obtermos uma amostra viesada em decorrência de algum procedimento de amostragem mal planejado, não poderemos acreditar que o intervalo obtido seja confiável no sentido que dissemos. Com estes passos, calculamos a estimativa de intervalo de 95% partindo de uma amostra. Como poderíamos esperar, não precisamos realizar todos estes comandos, pois esta rotina pode ser implementada com Python de forma mais simples. Nesta célula, estamos utilizando a função interval para a distribuição t, passando como argumento o coeficiente de confiança que estabelecemos de 0,95, os graus de liberdade que identificam a distribuição t para o nosso caso,
a média amostral e a estimativa do erro padrão para a média amostral, em que substituímos sigma, o desvio padrão populacional da variável x, pelo seu correspondente amostral, que chamamos anteriormente de S. Com isto, obtemos a estimativa de intervalo de 95% que calculamos anteriormente. Para finalizar a aula, vamos nos aproveitar do fato reconhecidamente irreal de termos os dados populacionais e de que conhecemos a média populacional no exemplo que acabamos de ver. Faremos a seguinte simulação com os dados populacionais. Geraremos 10.000 amostras diferentes de tamanho 35, retiradas dos dados populacionais no exemplo da altura da população que vimos. Para cada amostra, calculamos a estimativa de intervalo de 95%. E depois, verificamos a porcentagem de amostras que geram intervalos que contêm a verdadeira média populacional. Como estabelecemos um coeficiente de confiança de 0,95, esperamos que aproximadamente 95% das amostras gerem intervalos que contenham a média populacional. Irei pausar o vídeo até que o programa termine de rodar. Note que o resultado obtido foi aproximadamente 95%, como esperávamos. Também poderíamos construir intervalos de confiança de 99% ou 90%, alterando o coeficiente de confiança, apenas para exemplificar os valores mais comumente utilizados. Com isto, finalizamos a aula. Vimos como construir estimativas de intervalo para a média populacional. Como não podemos esperar que a média amostral produza o valor exato da média populacional, uma alternativa é calcular uma estimativa por intervalo, que com algum grau de confiança contenha a média populacional. Ao estabelecer um coeficiente de confiança de, por exemplo, 0,95, queremos dizer que para 95% de todas as amostras possíveis do tamanho escolhido no estudo, o procedimento para a construção do intervalo irá gerar intervalos que contêm a média populacional. Mas lembre-se de que é sempre possível, ainda que improvável, que a amostra selecionada faça parte dos 5% das amostras que geram um intervalo que não contém a média populacional, e nas aplicações nunca saberemos se isto ocorreu ou não. Então era isso, até a próxima aula.